Pronto. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Então, começando com um off-topic, mas que acaba afetando as aulas de certa forma. Então, não sei se vocês estão sabendo, isso aconteceu justo na entrada de vocês no curso, mas a UFC tem uma parceria com a Google, tá? E aí justamente oferece para gente essa conta educacional, né? A qual nós temos acesso a e-mail, ao Google Drive, Google Docs e assim por diante. E essa parceria está sendo desfeita, e aí com isso vai acontecer que vai ter uma redução no tamanho de armazenamento, tá? Então, hoje eu não sei quanto vale para alunos, para professor, no caso, a gente tem uma conta que é ilimitada no Drive, e está sendo reduzida para 5 gigas. Para os alunos, isso vai ser, não sei quanto é o atual, tá? Não sei se é ilimitado também, mas está sendo reduzido para 1 giga. E eu juro que eu não entendo, tá? Se alguém souber melhor, me explique, mas eu não entendo por que na conta educacional vai ter um teto de 1 giga de limite para aluno, sendo que a conta, se você criar uma conta pessoal no Google, você vai ter 15 gigas. Então é totalmente discrepante, tá? Não sei, eu tenho palpites, tá? Meu palpite é justamente que eles querem dar um fim nessa parte do Google acadêmico, na minha opinião, ou talvez transformar isso obrigatoriamente em algo pago, mas justamente o que o Mike levantou. Eu não entendo esse ponto que como que uma conta acadêmica vai ter um limite de 1 giga, sendo que se você fizer uma conta pessoal, você vai ter direito a 15. Não faz sentido, né? Então, o único sentido na minha cabeça, e aí justamente também estou com o José Osvaldo, diria que não só a UFC, tá, mas qualquer outra instituição, que simplesmente pague o valor, né, e aí tenha esse limite devido. Ou assim, não pague nada, faça uma conta pessoal, mas aí pelo menos a gente não precisa se responsabilizar por essa estrutura acadêmica. Não sei, tá? São palpites, eu só estou arriscando aqui. O que eu sei justamente que vai ter esse corte, tá? E algo que nos afeta mais diretamente é justamente o Google Meet, que estamos usando agora, inclusive no nosso encontro síncrono. No caso dele, a partir de janeiro, não vamos mais ter a opção de gravar. E aí justamente tira um dos poucos benefícios, e aí atrapalha totalmente a dinâmica, tá? Que é uma ferramenta que até então estava sendo útil, mas que vai ter que ser repensada, tá? Então, para nossa realidade não funciona. Esses cortes que eu tinha comentado com vocês, vai ter um prazo até julho de 2022, se eu não me engano. Então, para quem tem arquivo no Drive, coisas desse tipo, não precisa ficar na agonia de já transferir. Vai ter até a metade do ano que vem. Mas, aparentemente, o Google Meet, a não ser que seja prorrogado isso, tá? Aparentemente, no início de janeiro já não vai ter mais a opção de gravar as aulas. E aí, nesse caso, para nós, já infelizmente não funciona mais, tá? Então, porque não tem como a gente garantir que todos os alunos vão comparecer no encontro síncrono e alguns dependem justamente dessa gravação, então vamos ter que migrar de ferramenta. Eu arrisco a dizer, tá? Palpites, eu arrisco a dizer que a gente vai para o Solar, mas eu gostaria de levantar uma enquete depois no Discord, até para ver opções, tá? Então, o que funciona melhor para cada um de vocês, a gente tenta ver. Não posso prometer que eu vou adequar a cada um de vocês, tá? Não tem como. Mas pelo menos a gente pega a democracia, né? A gente pega o voto da maioria e vê o que cada um de vocês preferem, tá? Mas a gente vai seguir justamente pela decisão da maioria. Mas palpite, tá? Se eu for dar palpite, aparentemente a gente pode migrar para o Solar, que tem esse recurso e faz isso hoje. Mas justamente nós precisamos ter essa interação de vídeo, né, de chat, de voz, mas acima de tudo a opção de gravar, tá? Então a opção de gravar
ela vem ser obrigatória, até porque é um requisito fundamental para poder compartilhar com aqueles que não podem estar presentes aqui nos encontros síncronos. Mas tudo bem, a gente vai conversando, tá? Não é algo também para agora, mas já estamos aí no final do ano, então é interessante a gente tentar chegar com isso já resolvido para o início do próximo ano. Para agora, dezembro, tá? Até porque são poucas aulas que vamos ter nesse mês agora, mas para agora, em dezembro, a gente pode manter o Meet, tá? Eu não vejo grandes problemas para agora, mas janeiro, aparentemente, não vai rolar, tá? Então, é bom a gente já chegar na aula de janeiro já com isso definido. Depois a gente faz algum teste, né? Enfim, a gente conversa. Muito bem. Não, Zé, está de boa. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado a todos. Sacanagem. Não, estamos começando só fofocamos a respeito da parte da Google agora, que do corte, tá? do serviço, da redução do espaço, mas a gente vai discutir ainda. Não, a única decisão é que a parceria vai ser desfeita, tá? Quase todos os serviços vão ter o limite até julho do ano que vem, exceto a gravação do Meet, que até onde eu sei, se eu não estou enganado, já vai acontecer agora em janeiro, tá? Então, em janeiro já não vai ter mais essa opção de poder gravar as aulas. E para nós, por consequência, vai acabar se tornando uma ferramenta inviável, tá? Então, enfim, é complicado. A gente vai vendo alternativas, né? Então, migrar os arquivos de novo, aquela coisa toda. Muito bem. Vamos falar de atividade, né? Então, assim, vamos falar de coisa boa, vamos falar de atividade. Pô, coisa boa, sacanagem, tem que entregar o negócio, mas vamos lá. Muito bem, da atividade. Então, eu já vi que alguns estão compartilhando no Discord, tá? Ficou até a discussão se era mais útil para vocês discutir, fazer um acompanhamento da atividade em si ou trazer um conteúdo, né? Enfim, seguimos com o conteúdo sem problema. E só relembrando, tá? A princípio, então, temos 2 volumes. Então, temos o cubo, temos a esfera, e a ideia é utilizar diferentes tipos de acabamento da luz e sombra para cada um deles. Então, a princípio, na primeira etapa, temos o cubo. O cubo, justamente, é a escala, então, por degraus, tá? Então, trabalhar essa escala por degraus, assim como está ali na escalinha. Tom mais claro, vai escurecendo até chegar no tom propriamente escuro, aplica ele em cada uma das faces, tá? Desafio desse em específico, conseguir trabalhar um tom homogêneo. Então, trabalhar um tom homogêneo em cada uma das faces, de forma que cada uma delas consiga um tom mais uniforme possível, de acordo com o tom especificado. Ou seja, temos uma escala que está aí na imagem. Então, temos uma escala para cada um deles. Então, tem essa obrigatoriedade de ser o mais fiel possível desse tom. Então, a escala de cinza o mais fiel possível. E, além disso, que cada uma dessas faces seja o mais uniforme possível também. Algumas dicas, tá? Até algumas bem recentes. Você pode manter, por exemplo, pegar uma ou duas folhas de papel, fazer esses canteiros da folha, né, para você poder deixar isso alinhado. Algumas pessoas podem colar com fita adesiva, enfim, ou apenas segurar com a mão e fazer essa parte do sombreado na face, porque você não cria essa preocupação de ter que terminar isso até o limite. O que acontece? Quando a gente tem esse medo que vai passar a folha, coisa desse tipo, a gente acaba reduzindo um pouco a pressão que a gente está fazendo no traço, e não são raras as vezes o que acontece. A parte central da face fica mais escura e a parte dos arredores acaba ficando um pouco mais clara, justamente por você estar aliviando a mão para não ultrapassar o traço. Algumas outras pessoas acabam não sendo tão cuidadosas, falam, isso é simples, é só ir fazendo e depois apaga. Mas o que acontece quando você vai migrando isso para as outras caixas é que aí acaba uma avançando para a outra. E aí pode ficar essa sujeira, esse ruído, quando você aplica justamente esses traços excedentes para uma outra face. Então, tentar evitar isso também. Então, essa técnica da máscara, justamente aplicar essas folhas para ter um limite da superfície,
ajuda, tá? Então ajuda nesse sentido. Pode acontecer alguns acidentes? Pode, claro. Então, tua própria ponta do lápis acabar amassando a folha ou criar dentes nessa máscara, pode ter esse tipo de acidente, tá? Mas é um resguardo. Então, um resguardo não é vai solucionar completamente, mas ajuda, tá? E é obrigatório utilizar isso? Não, lógico que não. Pode continuar com uma régua ou tentar apagar, propriamente dito, enfim, aí vai do jeito que vocês acharem melhor. Como é que eu faço que essa face se torne uniforme? Esse é um desafio, tá? Então é assim, bastante controle, tentar manter a mesma pressão em todas as áreas. Além disso, técnica de sobreposição, você acaba sobrepondo para tentar uniformizar, e também a técnica de esfumar. Então, o esfumar em si, ele consegue duas coisas. Ele vai tirar um pouco daquela textura do lápis, que algumas pessoas não gostam, completamente natural e esperado, tá? Mas algumas pessoas não gostam. E, por consequência, também trabalhar tons mais uniformes na área toda, já que você espalha o grafite de uma maneira mais homogênea, e com isso, por consequência, você consegue deixar os tons mais uniformes para cada uma das faces. Então, são essas dicas. A segunda parte, tá? Justamente a esfera, ela tem um conceito um pouco diferente, ou seja, por ela ser abalonada, então ela ter esse relevo, ter essa tridimensionalidade nela mesma, sem divisões. Então a gente trabalha essa escala contínua, onde algumas partes, principalmente na incidência de luz, vamos ter áreas mais claras, e depois, de acordo com a volumetria, a gente vai escurecendo. Só uma outra coisa que eu esqueci aqui em relação. Hoje, principalmente para quem terminou a atividade, dá para até dizer um pouco melhor do perfil de cada um de vocês. Então, assim, se minha mão é pesada ou se minha mão é leve. Então, para quem teve uma facilidade maior com os tons mais escuros, provavelmente estou a mão mais pesada, então sempre fica a recomendação de começar pelos tons mais escuros e depois partindo para os claros. Para quem tem a mão mais leve, justamente o inverso, começar pelos tons mais claros e depois escurecendo, por quê? Justamente pode utilizar essa técnica de sobreposição, e de acordo com a sobreposição, você vai tendo um controle maior, escurecendo cada uma das faces. Quem tem a mão mais pesada, evita de começar pelo tom mais claro, justamente para não ter um efeito dominó, de já escurecer demais a região mais clara, e depois, por consequência, ter que escurecer as outras também, e vai acabar errando os tons, tá? Então, ter esse cuidado. Primeira vez que eu utilizei uma folha própria para desenho, percebi que ela é mais porosa. Sim, sim. Na verdade, assim, folha como um todo varia bastante, tá? Então, dependendo do tipo de folha que você está utilizando, o tipo do lápis e coisas desse, enfim, com essa variação, vocês vão perceber se vocês notam ou não a textura que fica no desenho. Ou seja, principalmente essas áreas mais escuras, às vezes no tom mais claro a gente não consegue perceber tão bem, mas principalmente nos tons mais escuros a gente consegue notar algumas ranhuras. Então, justamente, vários bichos geográficos ali na textura, e são justamente partes dessa textura por conta da folha, né? E aí, por consequência, você tem essa técnica de esfumar, que pode disfarçar um pouco em relação a essa parte da textura. Mas não se preocupem, tá? Então, isso é totalmente esperado. Um material que depois eu vou compartilhar com vocês, eu não vou dar spoiler ainda do conteúdo de hoje, mas enfim, que também tem relação com o conteúdo de hoje, que varia muito também a superfície que vocês estão utilizando. Então, além da folha, tá? Se vocês estão desenhando numa mesa que é de vidro, se vocês estão desenhando numa mesa que já tem uma textura em si de madeira, por exemplo, então já tem umas ranhuras, a mesa propriamente dita, a prancheta, se é uma prancheta de MDF, se ela é bem lisinha, se ela é um material mais áspero e assim por diante, porque tudo isso influencia, tá? E algumas outras coisas para minimizar isso. Então, você utilizar algumas folhas por baixo, para justamente criar uma superfície mais lisa, e assim por diante, tá? A gramatura da tua folha em si, se para quem não sabe do que eu estou falando, é a espessura da folha. Se é uma folha mais fina, se é uma folha mais grossa, e assim por diante. Então, geralmente tem um número da folha, tá? O padrão aí gira em torno de 75, tá? Então, é uma gramatura, e essa folha sulfite que vai na impressora, aquela coisa toda.
E tem algumas outras mais indicadas para desenho, tá? Então já começa a aumentar a gramatura, 90, 120, algumas que já usam água para tinta, 200 e assim por diante, tá? Já começa a ficar mais grosso, e, enfim, e assim segue. Muito bem, deixa eu ver. Beleza. Então, voltando, tá? Da esfera justamente ter esse controle maior, essa transição, tá? Então, do claro para o escuro. E aí, vantagens e desvantagens, né? Então, a vantagem que a gente não tem essa exigência, assim como foi feito no cubo, de ter essa parte de cada uma das faces homogênea. Porém, o desafio dessa é conseguir uma transição natural o suficiente a ponto de não ter degraus quando você sai de um tom mais claro para o mais escuro. Nesse caso, o que eu diria que é comum, vale a mesma regra. Então, quem tem a mão mais pesada, sugestão de começar pela parte mais escura e ir clareando, até porque você vai aliviando cada vez mais a mão. Ou para quem tem a mão mais leve, justamente o inverso, de poder apertar um pouco essa mão cada vez mais, mas o que às vezes a gente sente que não consegue fazer isso numa única leva. Então, se eu for fazer, por exemplo, do claro indo para o escuro, eu apertando cada vez minha mão, vai chegar até num ponto que está escuro, mas que ainda não está escuro o suficiente. Como eu faço para escurecer ainda mais? Sobreposição. Então, você pega aquela área, faz uma outra camada e assim por diante. A única recomendação, tá, um cuidado que tem frente a esse tipo de coisa, que é cada vez que a gente faz essa sobreposição, tomar um pouco de cuidado para não gerar um degrau em relação aos outros tons. Ou seja, eu estou fazendo a esfera, fiz mais ou menos ali até a metade, consegui fazer numa leva só, ficou bem legal, mas depois eu quis dar uma continuação para escurecer mais, até porque meu traço não ficou tão escuro. E aí, nessa junção dessa sobreposição, tomar cuidado para não ficar um risco, não ficar uma mancha, não ficar um tom ali mais escuro, mais marcado, até porque você vai ter que disfarçar isso. Às vezes tem que avançar um pouco para o mais claro e voltar para o mais escuro, ficar fazendo esse vai e vem para deixar isso mais uniforme, tá? Então, não tem problema nenhum. Uma outra coisa, principalmente para quem alternar lápis, tá? Então, eu comecei a fazer esse início todo em HB e de repente pulei para o 2B. Então, não são raras vezes, até porque o grafite acaba sendo diferente, não só por ele ser mais macio, mas principalmente quando você utiliza marcas diferentes, acaba tendo um tom um pouco diferenciado. Às vezes é mínimo, tá? Mas quando você pega isso num único desenho, dá diferença. Então, tomar um pouco de cuidado, tá? Para essa transição ser o mais suave possível, não ficar marcado, tá? A tua esfera não ter uma região ali central e de repente uma parte mais de fora ter uma marcação, ter um risco, ter uma divisória. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Dicas ainda dessa parte da transição, dá para usar ainda a técnica de esfumar, tá? Lembrando, a técnica de esfumar, ela é um extra nesse sentido de acabamento, tá? Para tentar deixar tons mais uniformes, mas primeiro, ela não é obrigatória, tá? Então vocês não são obrigados a usar a técnica de esfumar, ela é justamente para acabamento, quem quiser fazer esse tipo de acabamento. Uma outra coisa é em relação ao material que vocês vão utilizar em si. Cada um utiliza uma coisa, tá? Então, não comprei nada, utilizei o próprio dedo, beleza. Eu comprei o esfuminho e acabei usando ele, eu usei, sei lá, um pedaço de papel higiênico, usei algodão, usei o que for, e resultados mais variados possível, tá? Então, eu utilizei o dedo, ficou legal ou não ficou legal, e assim equivale para todo e qualquer material, tá? Então, eu utilizei esfuminho, ficou legal ou não, e aí sempre fica essa dúvida, se vocês fizeram, eu utilizei pedaço de papel higiênico e não ficou legal. Beleza. A pergunta é, não ficou legal pelo material ou pela técnica em si? Então sempre gera essa dúvida, tá? Será que se você utilizasse um algodão, será que se você utilizasse o dedo, não ia ficar melhor? Então isso, por exemplo, e aí às vezes eu vejo os alunos me procurando, mas eu não tenho como responder, tá? Isso é muito particular. Então, no meu caso, eu não gosto de utilizar dedo,
como eu já disse, eu transpiro muito, meu dedo é engordurado, estou sempre comendo Doritos, né, aquela coisa, então fica a folha laranja. Então, eu particularmente não gosto de utilizar dedo. Fica umas digitais no desenho, isso fica, tá? Então, eu evito. O próprio esfuminho, tá? Eu também não sou muito fã de esfuminho, acreditam ou não, não sou muito fã de esfuminho. Eu acho que ele acaba deixando muito marcado pro meu estilo, tá? E o que eu mais gosto, no caso, eu gosto de algodão. Então, esse algodão, aquele saquinho de algodão, que vem aquele algodão em forma de bolinha, é um dos que eu mais gosto, tá? Até parece de marshmallow, dá até vontade de comer, mas geralmente é o que eu mais gosto de usar. Então, geralmente é o que eu utilizo mais. Tem a galera que usa cotonete, tudo, tipo, eu já até comentei, cotonete também eu não sou muito fã, porque tem aquela haste dele que acaba raspando, isso sempre machuca a folha ou marca muito o desenho, então também não sou muito fã. Sem falar que a área de contato do cotonete em si é muito pequena, a não ser que você vá fazer um detalhe ali muito pequeno, não sou muito fã, tá? Como eu disse, ainda prefiro o algodão. Para essa peça do tamanho de vocês, eu particularmente ainda sou a favor do algodão, tá? Até porque ele cobre uma área maior, e, enfim. A dica que eu dou para quem for esfumar, independente do material, tá? Tomem sempre cuidado. Então, o esfumar em si, apesar de não ser uma regra, mas é algo recomendado, do claro para o escuro, tá? Até porque se você for puxar do escuro para o claro, tem grandes chances de você acabar manchando essa área mais clara. Por quê? Você vai fazer essa varredura, vai? Então, você vai fazer essa varredura do grafite para essa área que está ali mais escurecida, puxando para a área mais clara. A chance de você estar varrendo demais e acabar encardindo essa área branca, vai ficar mais escura, é muito grande, tá? E depois você usar a borracha nisso não fica legal. Então, enfim, a regra geralmente tá levar da área mais clara para o mais escuro. Para casos como esse, como da esfera, para o cubo, tá? Você mantém a única orientação, dá de boa, mas para a esfera, é legal que você mantenha o contorno. Então, o que eu falo, a metáfora é como se eu fosse dar um pano para vocês, então pegar um pano e fosse alisar essa superfície. Então, você, como se eu fosse tirar um pó, como se fosse limpar essa superfície. Então, você sempre mantém ali a volumetria dela. Então, o mesmo vale tá, o esfuminho, o dedo, o esfuminho, o papel, o que for, você também está sempre seguindo aquela forma. Então, é legal você sempre manter essa curvatura, até porque para não gerar manchas indevidas ou até mesmo acabar comprometendo a volumetria da forma. Então, é importante ter esse cuidado, tá? Dúvidas? Tranquilo? Beleza, então entrega aquela coisa toda, tá? Então tá aí pro dia 9, foi prorrogado, né? Então era para hoje, na verdade, foi prorrogado pro dia 9, aquela coisa toda. Vamos dar uma geral, né? Então, por falar em atividades. Deixa eu ver aqui. Não é aconselhável misturar grafite com o carvão? Então, a verdade é assim, tá? A verdade é que o carvão e o grafite são materiais diferentes e não são raras as vezes que eles têm diferenças de tonalidade. Então, por exemplo, no próprio SMD, o carvão agora está em extinção ali, tá? Mas na época a gente tinha mais. Então, o nosso carvão era bem safado. Então, ele ficava até um pouco esverdeado, para ver o quanto que ele era safado. Então, já o lápis grafite por padrão, tá? Ele fica aquele cinza um pouco prateado. Então, geralmente é o padrão dele. E é complicado. Então, ele não. Assim, tem como misturar? Tem como misturar. Tem como integrar os dois? Tem. Mas essa mistura você faz geralmente por áreas. Então, pô, é uma pena que eu não posso demonstrar. Quem sabe no futuro a gente marca uma oficina ou o que for. Mas para essas peças de vocês, então, tanto a esfera quanto o cubo, carvão é num instante. Então, depois que você aprende esse domínio de espalhar o material, chega uma hora que você pega o algodão e aprende a criar o jeito que eu faço, tá? Então, as áreas mais escuras você pode aplicar o material puro, ou seja, você pode pegar o próprio bastão de carvão e aplicar,
Carvão, tá? Para quem não sabe do que a gente está falando, é assim. Imagina o carvão de churrasco, não é o mesmo material, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, imagina o carvão de churrasco, mas em barrinhas menores. Então, barrinhas que parecem, sei lá, essa caneta aqui, tá? Então, uma barrinha é como se fosse carvão. Eu tenho, depois eu tenho que achar, tá? Não sei onde está aqui agora. Mas é. Então, imagina essas barrinhas, tá? Até porque ele é comprimido, desculpa, então comprimiu. Ele fica essas barrinhas, lembra muito um giz pastel seco, caso vocês conheçam. Se vocês não conhecem nenhum dos dois, complicou, mas enfim, são essas pequenas barrinhas, tá? Ele lembra muito uns galhos pequenos. Então, imagina assim, galhos de árvore pequenos. Ah, a galera já mandou a imagem, beleza, valeu. Então, tanto faz, José Osvaldo, tanto faz. Se for vegetal, mineral, tanto faz. Então, desse material, tá? Ah, você pode utilizar esse próprio bastão diretamente na folha. Então, você pode aplicar, mas isso geralmente fica muito forte. E o problema maior dele, e aí é o que vem a lambança como um todo, é justamente que ele é muito poroso. E aí, qual o maior acidente que acontece? O maior acidente é que a gente combina duas coisas que não deveriam ser combinadas. Então, é o que eu já disse e repito. Então, essas folhas padrão, tá? Essas folhas que a gente pega de folha de impressora, esse tipo de coisa, e aí é propriamente dito, é uma folha que é feita para impressora. Então, é para jato de tinta, tem aquela camada acetinada para pegar a tinta nela. Então, assim, quando você usa uma caneta nanquim, tudo ela funciona muito bem. Mas para esses materiais porosos, tá? Então, lápis de cor, carvão, não é o ideal. Não é o ideal, porque não tem uma textura que absorva isso de uma forma devida. Então, o que acontece? Essa capa acetinada desse papel, que é bom para tinta de impressora, esse tipo de coisa, para o uso dela devido, tá? Que não é uma folha para desenho propriamente dito, não tem essas ranhuras, não tem essa parte de absorção. Então, o que acontece é que o carvão por si só já é um material bastante poroso. Então, ele solta um pó danado. Quem é alérgico, espirra, é uma desgraça. Eu sou alérgico. Então, é assim, bem complicado. Por quê? Imagina que você põe um monte de pó, uma camada de pó na folha, e não são raras as vezes que você usa o algodão para espalhar, coisas desse tipo, a técnica de esfumar, propriamente dita, e por essa folha ser acetinada, quando você passa o algodão, é quase que uma raspagem, é como se você passando uma vassoura e varrendo. Então você tira quase todo o carvão. Então, assim, uma das maiores frustrações dos alunos é quando você aplica o carvão e aí depois você vai usar a técnica de esfumar e isso remove, fica um desenho totalmente claro, como se você estivesse começando o desenho. E a pessoa se frustra, você fala, pô, não preenche nada esse carvão é uma enganação. Então, juntando, tá, esse pacote. Primeiro, a folha não é o ideal. Nosso carvão é, como eu disse, é o carvão safado, então, enfim, junta, é uma bola de neve. Então, são várias coisas que não são legais de serem integradas e não funcionam muito bem. Mas, enfim, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, utilizando uma folha adequada, então com essa porosidade tá, adequada, um carvão que não precisa ser o mais caro, mas também não precisa ser o mais sem vergonha, não é o carvão de churrasco, tá? Não é isso, mas um carvão próprio para desenho, você vai ter justamente essa área de cobertura dele muito maior. Por ele ser um material mais poroso, por ele ter uma área maior de contato, você pega um algodão, por exemplo, um algodão já relativamente sujo, e espalha ele, que ele espalha que é uma maravilha, ou seja, você cobre uma área muito maior. Então, uma metáfora do digital, é como se você fosse pegar um brush bem fininho e um brush bem grosso. Então, às vezes, você não tem essa precisão. Então, se for pegar esse brush bem grosso, querer fazer um detalhe fino, desenhar com ele não dá, porque ele não tem essa precisão. Mas para áreas de cobertura, para preencher, ele é uma maravilha. Então, eu particularmente, inclusive desde a época de faculdade, o que eu faço é utilizar o pó do carvão. Então, pega o estilete e raspa o carvão, raspa essa barrinha, faz ali a montanha de pó. Dá para fazer isso também em lápis grafite, mas rende muito pouco, tá? Você tem que ficar apontando o lápis, vai acabar com o lápis, não vai ter quase nada de pó. Mas como eu disse, o carvão é bastante poroso, então você raspa ali fácil, vai gerar um monte de pó. Pega o algodão, só encosta nele, passa na folha,
você já vai preencher uma área muito grande. Por que eu fazia isso? Então, justamente para fazer um desenho de figura humana, e você vai preencher essa área de pele, carvão é formidável, porque você faz isso muito rápido. Então, você vai fazer essa base toda da pele muito rápida, mas você não vai conseguir aplicar os detalhes. E aí, justamente, vem o lápis de apoio para você poder fazer os detalhes. Então, né, você consegue integrar os dois. Mas o que é difícil, que aí talvez seja essa a pergunta. A esfera, por exemplo, eu poderia fazer metade carvão, metade lápis? Até dá. Mas justamente aquilo que eu estava comentando, fazer essa emenda dos dois é bem difícil, bem complicado. Não que seja impossível, mas como eu disse, são materiais são muito diferentes. Então, conseguir integrar o tom de um com o tom de outro já não é tão fácil com lápis diferentes, com carvão ainda é mais difícil. Mas técnica mista em si, você poder fazer o carvão para uma coisa e aplicar detalhes em outra é maravilhoso. Eu, particularmente, gosto muito de carvão. Então, já fiz muito, hoje não tanto, mas já fiz muitos desenhos com carvão, caricatura, figura humana, desenho de preenchimento, justamente para ter essas áreas grandes que com lápis demora muito. Então, demora muito fazer com lápis. Então, você vai com carvão, carvão é no instante. Quando você pega a prática, você preenche áreas muito grandes, muito rápido. E aí você justamente aplica o lápis nos detalhes, então, porque o próprio carvão não consegue. Além disso, tá, eu estou falando do bastão, tá? E aí, mas se eu não uso o bastão puro, você pode usar nessas áreas mais escuras, até porque ele é muito poroso. Então, o preto dele é muito denso, é um preto preto, é quase um buraco negro, assim. Então, ele é muito forte. E além disso, como ele é muito poroso, você tem que tomar muito cuidado na manipulação do material, da folha. Então, é sempre mais que recomendado deixar uma moldura na folha, tá? Uma moldura em branco, e evitar manusear, colocar a mão no meio. Porque é o que eu falo, é o CSI. Quando você deixa lá digital, e depois passa essa camada de carvão, vai aparecer a tua digital toda. E às vezes você nem lembrava que tinha pego na folha. Então é quase sempre recomendado antes de começar, ou às vezes você fez o esboço, então faz o esboço, limpa bem a folha e para depois aplicar o carvão, porque senão fica ali todas as suas digitais. E para tirar depois a digital com a borracha é muito difícil. Então são coisas que você vai pegando. Como eu disse, o carvão é muito prático, é muito ágil, mas ele tem esse conjunto de recomendações que tem que ser seguidas, que senão o negócio desanda, tá? Além disso, além do bastão em si, ele tem um lápis que parece muito. Eu também tenho, sei lá, em algum lugar por aqui. Também tem um lápis que lembra muito o lápis tradicional, tá? Mas ele tem a ponta de carvão. E aí sim, justamente para aplicar mais detalhes e tem essa garantia maior, que você consegue integrar mais com o bastão, até porque eles são do mesmo material e assim por diante. Não, não é besta, é uma pergunta válida. Essa eu tenho mais fácil aqui, eu acho. Deixa eu ver. Só um minutinho. Pô, essa flanela. Pô, hoje tá difícil. Tudo que eu quero mostrar eu não sei onde tá. Mas eu vou procurar. O que acontece muito. Bom, a minha era para estar mais fácil, era para estar aqui. Acho que é ela aqui, tá aqui. Vamos lá, ó, Michael Jackson aqui. Então, eu tenho essa aqui, tá? Então, essa aqui é muito comum. Então, a famosa luva de 2 dedos. Então, não, ela não serve para o inverno, não é muito boa. Para o calor também ela não é uma boa, ela é bastante quente. Mas enquanto eu falo aqui, eu vou colocando. Não é muito prática de colocar também, mas enfim. Então ela é essa coisa aqui. Coisa chique. Então, assim, para que utilizar essa luva, né? Então, primeiro, estilo, né? Então, olha que estiloso, né? Então, bastante estilosa, né? Então, metade branca, metade preta, é um negócio bastante estiloso. Então, sim, estilo, primeira coisa. E a outra coisa, por consequência, tá? Demais, chique demais. Isso aqui dá para tomar um cafezinho com o dedinho para cima. Uma outra coisa, quando você pega a caneta, então, justamente por consequência, tá? A superfície de contato
Então, justamente é onde que ela atua. Então, você não cobre os teus dedos que você vai utilizar, mas ao mesmo tempo você vai deslizar a mão na folha, na superfície, ela vai cobrir, tá? Então, ela vai inibir de você sujar o desenho, coisas desse tipo, mas essa aqui geralmente é utilizada para mesa digitalizadora. Por quê? Além de tudo, ela permite que tua mão deslize mais no vidro, tá? Então, no vidro, na superfície que for, então ela não fica enganchando. Então, eu mesmo, que minha mão transpira muito, ela fica travando, enfim. Então, você usa a luva para deslizar mais, mas por conta do calor eu nem uso tanto assim. Enfim, mas é possível. Outros materiais, aí depende, tá? Vai do que você quiser. Pode usar luva de lã, luva cirúrgica, luva, aquelas de lixeiro bem grossa, você vai perder completamente sensibilidade da mão, mas você pode usar. Mas geralmente, nesse sentido, é mais para limpeza. Então, mais para você não se sujar em si do que sujar o desenho. Porque lembrando, tá? A tua mão encarde com esse material, mas qualquer outro material encarde também. Se você for usar uma luva de tecido, a única vantagem é que esse tecido vai absorver mais essa sujeira, mas ele não vai eliminar a sujeira. Então, com o tempo, essa própria luva também vai borrar o desenho. Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, diferente do material dela, a única coisa que ela vai ter talvez uma tolerância maior do que a tua pele para não sujar o desenho, mas com o tempo ela vai ficando encardida, vai sujar igual, tá? No meu caso é mais para não transpirar, alguma coisa assim, como eu disse. Eu gosto de usar uma folha dobrada embaixo da mão, funciona bem, mas cada um tem seu recurso, tá? E aí, como eu disse, varia de cada pessoa para pessoa. Muito bem, vão jogando. Não, total, é um requisito básico, é o que eu falo. Assim como você apontar o lápis te transforma, né, num artista, então você usar essa luva de 2 dedos automaticamente transforma num artista digital. Então, você aparecer com isso é uma pose incrível. Você pode não fazer nada, mas só de aparecer com a luva, pô, esse cara deve entender muito de pintura digital. Muito bem. Então, voltando, tá? Dos desafios, então, já rolaram 2, tá? Então, silhueta e blocos sombreados. Então, principalmente o segundo, eu não vi muita coisa, então acho que não começaram ainda. Lembrando que ainda temos 2, tá? Então, temos mais 2 desafios e que todos eles são para o dia 11 de janeiro. Então, lembrando, tá? A questão das datas, aquela coisa toda. E de tarefas, tá? Que é as nossas famosas provas, nossas famosas atividades de avaliação. Já tivemos 3, que então já rolou, e algumas já até corrigidas: silhueta, imagem mental e imagem visual, justamente a do Sonic, tá? E a perspectiva com 1, 2, 3 pontos de fuga, que vocês já fizeram também. E agora, para o dia 9, a de luz e sombra. Depois ainda teremos mais 4 atividades, tá? Então, as 5, 6, 7 e 8. Lembrando aí com suas respectivas datas e as suas entregas. Então, temos ainda essas atividades ao longo da disciplina. Certo? Tranquilo? Muito bem, seguindo. Vamos imaginar o seguinte, então, imagine que essa luz e sombra que a gente fez com lápis, aquela coisa toda, e se a gente não usasse lápis, usasse caneta? Assim como a questão dos lápis, tem a galera com mais estribada, né? Então, com essa escala maravilhosa de lápis, né? Então, 6H até 8B e assim por diante, maravilhoso. E tem a galera que atua com o famoso cotoco também. Então, beleza, todos dois é possível fazer algo. E assim como essa parte, então também tem a galera que usa canetas nanquim, as espessuras mais variadas possível, então dá para ver espessuras diferenciadas. E tem a galera simplesmente que usa uma esferográfica comum. Aí você fala, pô, fuleiragem, né? Então fazer com uma caneta Bic, fuleiragem. E aí que vocês se enganam, porque justamente hoje eu trago na série dos artistas que amam odiar. Então começar com o Juan aqui. Ele é o cara que faz essas fotografias, então esses desenhos, na verdade, né, fotorrealistas. Então, nesse acabamento, mostrar, tá? Mais alguns exemplos. E aí o legal, dá para ver, por exemplo, a ampliação, tá, o detalhe do rosto. Não sei se pela exibição vocês vão conseguir ver os detalhes, tá? Mas enfim, é a mesma imagem ampliada. A gente vê um pouco mais do acabamento. E justamente um dos diferenciais dele
é que ele usa caneta esferográfica, a famosa Bic. Sim, mais de uma, não dá para fazer com uma só, aquela coisa toda. Uma outra coisa, assim, como já tinha comentado, aqueles desenhos fotorrealistas para vocês feitos a lápis, ele também utiliza uma escala muito grande. Por que que isso é feito? Justamente para você conseguir um grau de qualidade ainda maior. Então você faz geralmente uma escala maior, tá? Uma escala grande, para conseguir aplicar a maior quantidade de detalhes possível. Seca, com certeza seca, mais de uma, inclusive, são várias. Mas a gente sabe, tá? A gente sabe que caneta Bic não se compra, se acha, então o custo deve ser zero. Ele encontra todas as canetas que ele precisa fazer, então, sem problema. Muito bem. Além dele, tá? Temos Hakushi. E aí, um dos grandes diferenciais, Hakushi também faz essa parte fotorrealista, aquela coisa toda. Mas o legal dele, que eu acho um diferencial bacana, é que ele faz, não faz em azul, faz em preto, e além disso ele intercala alguns elementos em vermelho. Então ele consegue esse contraste bastante forte, tá, entre preto e vermelho, também utilizando uma técnica bastante similar, tá? Então dá para fazer essas artes, algumas até mais estilizadas, como essa aqui, por exemplo. Então integrando esses elementos. Assim como também caneta esferográfica também. Baixíssimo, baixíssimo. Custo baixíssimo, até porque ele encontra as canetas, então ele não compra. Agora eu não sei se vocês estão preparados, tá? Então, mas eu trouxe um bônus. A famosa para fechar nos artistas que amodiar, que deixa a gente um pouco frustrado. Então, tá aí esse exemplo para vocês ficarem deprimidos. Então, basicamente, tá? Então, esses desenhos, se é que a gente pode chamar de desenhos, é um grau de acabamento absurdo. E é o que eu tinha falado já no de grafite, tá? É assim, se o cara faz um jornal, tem a coluna do jornal, tem toda aquela parte ali que está escrita, ele tem que fazer, tá? Então ele tem que ir lá desenhar letra por letra. Não bastasse isso, o jornal está amassado, tem toda essa nuance de claro e escuro do jornal, tudo isso tem que ser feito, tá? Então, tudo isso está no desenho, está contido no desenho. A nuance, então, valores tonais incrível, tá? Ele consegue uma transição maravilhosa, então, tons mais claros, tons mais escuros, e não dá para perceber, tá? Geralmente fica uma textura, fica alguma ranhura, algum diferencial ali, imperceptível, tá? E acreditem ou não, ainda eu acho que onde ele se destaca mais, então eu particularmente sou muito fã, lógico, a pele em tudo, tá? Em tudo ele se garante demais, mas as texturas, tá? Cabelo é incrível, é um cabelo que parece que você consegue pegar. Então você sente a volumetria, parece que é algo real a ponto que você consegue sentir. É como se eu conseguisse ter a sensação que eu estou passando a mão nesse cabelo, eu consigo sentir os fios. Negócio de tão absurdo que é feito. Mesma coisa, o outro cabelo também a gente tem essa textura toda incrível. O cachorrinho a gente sente os pelos. E além disso, como se não bastasse, as roupas. A gente sente a diferença de tecido de cada uma delas, justamente pela textura aplicada. Mais uma vez, tudo isso aplicado no desenho, tudo isso é de mentira, né? Vamos chamar dessa forma. Então, acabamento de pele, impressionante, não tenho o que falar. Cabelo é um grande diferencial, tá? Eu vejo assim que muita gente consegue fazer essa pele fotorrealista, mas chega no cabelo, não sei se cansou, enfim, não fica tão legal, não fica à mesma altura. Ele consegue fazer não apenas no mesmo nível, mas se diferencia muito, porque fica perfeito. Não que o resto não esteja, logicamente que está, mas é um dos melhores cabelos que eu já vi, assim. Então, um artista que realmente ele é muito excepcional nessa qualidade. Como se não bastasse, né? Os artistas adoram humilhar a gente, então ele faz sempre uma pessoa jorrando água, aquela coisa toda. Então, impressionante. Então, qualidade absurda, tá? Caneta esferográfica. Essa é a minha reação. Muito bem. Então, assim, os trabalhos deles podem ser conferidos, tá? Ele tem Instagram, tudo, tem sites, então dá para ver. Agora, o legal, que eu acho que é um dos grandes diferenciais hoje, que a gente sempre encontra esse tipo de coisa, né?
que tem, no caso dele, por exemplo, tem uma reportagem, tá? Então, tem uma reportagem que ele deu para o jornal e dá para assistir isso no YouTube. Então, você vê um pouco do processo dele. O legal, justamente, ter esse close é que vê parte do processo que ele faz, ele começa. Então, como vocês podem ver, ele utiliza bastante essa técnica de achuras, tá? Que são esses traços, mas que ele vai fazendo tanta sobreposição que isso vai sumindo. Tanto que, se vocês repararem, a parte de cima do desenho já está mais acabada, então a gente não consegue ver tantos esses rabiscos, quanto a do final ainda ele está iniciando, então a gente já vê um negócio mais rabiscado, mas ele vai disfarçar isso tudo. Além disso tudo, a habilidade dele, então assim, não que um desenho seja rápido, um desenho em si é demorado, mas ele faz esse preenchimento muito rápido. Então ele é muito preciso, tá? Ele tem um controle muito grande. E uma curiosidade legal que ele falou é assim, do custo, né? As canetas, ele não usa as canetas todas até secar. Isso é um negócio que ele sentiu com o tempo. Ele falou que usa um pouco até a metade, um pouco mais às vezes, mas não usa a caneta toda, justamente para não ter chances da caneta estourar a ponta, nem de borrar o desenho. Então ele fala que geralmente ali quando a caneta está pela metade, ele já descarta, pega uma outra e assim segue, porque para não comprometer o desenho. Isso eu achei muito interessante. E é isso. Então compartilhei a frustração com vocês. Muito bem. Aos poucos vocês vão ficando tão frustrados quanto eu. Muito bem, vamos seguir. Outro assunto. Então, já temos um certo histórico na disciplina, né? É verdade. Então, já vimos algumas coisas juntos, já passamos por algumas coisas juntos. Vamos tentar relembrar algumas delas. Então, silhueta, tá? Já trabalhamos isso, aquela questão da forma, aquela coisa toda. Seguindo, algumas aí mais traumáticas para os outros. Desenho colaborativo, fizemos através da técnica de grid, juntando cada uma das partes. Então, os grupos fizeram aí juntar a imagem, aquela coisa toda. Fizemos também com técnicas de desenhar, com o lado direito do cérebro, aquela coisa toda, inverter a imagem, usar grid, enfim, conforme já foi feita na atividade. E a mais recente, tá, justamente trabalhar o acabamento através de luz e sombra, através dessa parte de variação tonal, utilizando lápis. Muito bem, o acabamento. Muito bem. E aí eu pergunto, né? Qual a grande diferença até então? Nosso mundo, por enquanto, está sem cores, né? Então, sim, é um mundo que pode ser clássico, então não necessariamente é cores. Algo que é obrigatório, não, a gente pode ter esse aspecto mais clássico, aquela coisa toda, mas para outras nem tanto, né? A gente sempre fica com aquela sensação que falta alguma coisa, né? Para curiosidade, tá? Quem está curioso, então, os sinais de trânsito até é um padrão internacional, tá? Então, o vermelho tem que estar acima, o verde tem que estar abaixo. Então, quem for daltônico ou qualquer tipo, alguma disfunção que não consiga enxergar cores, só pelo padrão, enfim, da iluminação em si já sabe qual que é o correto. E na parte do pedestre, então, até pela própria iconografia, tá, do boneco parado, o boneco andando, você sabe se você pode avançar ou parar. Ou mãozinha parando, enfim, siga e assim por diante. Muito bem, alguns outros elementos já ficam um pouco mais difícil, né, de serem distinguidos, está aí. E vejam que triste, né? Então, alguns elementos fazem muita falta. A gente consegue perceber o quanto que a cor aí acaba sendo um elemento, um diferencial, né? Mas muito bem, vamos corrigir isso, ou seja, vamos aplicar cores nas nossas aulas. Então, aí, de acordo. Tema de hoje, cores. Então, introdução de cores na disciplina, que até então estava muito monocromática, tá? Então, a gente vai conseguir agregar esse elemento, né? Então, esse elemento colorido aí, vamos colorir nossas aulas. Olha só que feliz agora, né? Agora não fica nem um pouco assustador, né? Imagina. Enfim, agora podemos diferenciá-los da maneira devida, aquela coisa toda. Vamos a exemplos, né? Então, desenhos coloridos. Muito bem. Então, aplicando aí lápis de cor, giz pastel, seja o que for, então aplicando cores nesses elementos, dá para fazer foto realista, dá para fazer mais estilizado, dá para fazer esses animais fofuchos, aquela coisa toda. Utilizando tintas também, né? Tinta acrílica, tinta óleo, assim por diante, técnicas mistas. Então dá para trabalhar lápis de cor com giz pastel, seja ele oleoso ou seco. Eu acho que o seco funciona melhor, mas enfim, pode utilizar seja ele qual for. Guache, aquarela e assim por diante.
canetas marcadoras, tá? Então, marcador, um que minha filha adora é giz líquido, que está na moda agora, então é super na moda, então dá para usar giz líquido e assim por diante. Então, outros materiais, dá para usar o digital também, que emula hoje muito bem o tradicional, então também é toda uma vertente. Lembrando que se você for um artista digital, você obrigatoriamente tem que utilizar a luvinha, tá, para te dar esses pontos de atributo, a pintura digital. E legal também, não sei se vocês acompanham, mas vez ou outra, no YouTube me recomenda alguns artistas, por falar em artistas que é Modiar, essa galera que faz speed paint, né? Então tem muitos, tá? Então legal deles, eu trouxe alguns deles. Até tem um aí no meio que todos com desenhos fantásticos, tá? Fotorrealistas. Esse é inclusive brasileiro, representando o Brasil, aquela coisa toda. O legal nesses desenhos é assim, dá para aprender alguma coisa? Aprender é muito difícil, tá? Até porque são desenhos muito acelerados. Na verdade, a pessoa vende mais o espetáculo, né? Então, assim, aquela coisa de, eu consigo fazer. Então, geralmente são. Fala que vídeos curtos é sacanagem, né? Às vezes tem uns 10, 12 minutos, não um vídeo propriamente curto, mas pelo tempo que ele levou executando aquela arte, sim, é um vídeo acelerado, bastante acelerado. Aprender o processo dele, com certeza não, você não vai conseguir aprender o processo ao assistir esse vídeo, mas vale assistir, então vale pelo espetáculo, tá? De ver, pô, que massa, o cara conseguiu chegar nesse resultado, muito legal. Mas também, às vezes, quando você pega mais experiência, uma dica ou outra de material que ele usa, apesar de ser muito rápido, às vezes você pega ali o que ele faz para alguns acabamentos, é o que eu falo. Lápis de cor, por exemplo, ele usa um Prismacolor, que é um lápis mais chiquetoso, aquela coisa toda, e ele usa um lápis para misturar as cores. E aí é o famoso blend, que é o lápis branco. Então ele pega duas cores e vai lá, mistura com outro lápis, e você vê que aquilo mistura maravilhosamente bem, e vai lá você no teu não é nem Faber-Castell, pega aquela linha bem escolar mesmo, que lápis não tem nem nome, então e vai tentar fazer isso e não funciona, tá? E se frustra completamente. Outra coisa é quando pega uma raspagem, que o cara vai fazer um fio de cabelo branco e pega um estilete e raspa, beleza, você vai fazer isso no teu, você corta a folha, corta o dedo, corta a mesa, dá tudo errado, né? Então, assim, essa galera é muito específica, tá? Então, até porque eles são muito talentosos e também bastante experientes, eles já usam material mais específico. Então, não dá para comparar, tá? Então, nesse caso, como é já algo mais de alto nível, quando você tenta comparar com material escolar, e é o que eu sempre falo, sim, é possível fazer excelentes desenhos com material escolar, mas chega uma hora que tem alguns diferenciais, tá? Até porque senão não faria sentido você ter um material profissional, um material escolar. Então tem uma linha bastante distante entre eles também, inclusive de valor, tá? Valor financeiro, mas existem diferenças, tá? Mas é justamente nesses speed paints você vê o cara fazendo muitos recursos ali que você vai tentar fazer em casa e não vai dar muito certo. Mas como eu disse, vale pelo espetáculo, tá? Até vale ver, pô, o cara consegue fazer um negócio nesse nível, muito legal. Mas vez ou outra você pega uma dica também ou outra, mas no geral é mais para assistir o espetáculo em si do que um tutorial. Muito bem. De cores, peraí, eu comecei a fazer arte digital porque vi as timelapses. Então, é legal. Eu estou frescando aqui, mas é legal, porque é sempre bacana, primeiro, tá? Você ter uma referência, então você ter uma referência de pessoas que você gosta, até porque isso vai auxiliar no teu estilo propriamente dito, e é o que eu falo. Para quem está começando, não se sinta assim mal ou menos se sinta pejorativo em copiar pessoas. Eu comecei desenhando assim, eu conheço muitas pessoas que começaram desenhando assim, então é muito comum você pegar algo que você gosta e tentar replicar aquilo. Então, é o mais comum possível, essa introdução no desenho, né? E com isso, depois, por consequência, você vai criando os famosos achievements, né? Então, assim, as conquistas que você vai conseguir chegar. Então, minha primeira etapa, então, o final dessa jornada é conseguir replicar alguém que eu gosto com sucesso. Então, artista A, artista B, artista C, eu vou conseguir chegar num resultado que é muito próximo ao dele. Pronto, isso foi uma conquista. Você conquistou isso,
você vai para o artista 2, artista 3, artista 4, até chegar uma hora que isso está ficando um pouco já tedioso. Então, não que você já ficou o mestre do saber das técnicas, mas que está ficando chato simplesmente copiar pessoas. E aí você começa a ter esse diferencial de juntar um pouco essas coisas para criar algo teu. E aí eu não diria que isso é melhor ou pior. São coisas diferentes, são momentos diferentes, mas você vai pegando essa bagagem, esse conjunto de técnicas que você conseguiu reunir ao simplesmente copiar outras pessoas, você vai dando esse diferencial, até porque são apanhado de coisas que você vai juntando, então um pouquinho ali, um pouquinho daqui, assim por diante, que acaba virando o teu estilo. Às vezes a gente tem essa coisa que eu não entendo meu estilo, eu não tenho estilo, e agora, mas quando você menos percebe, isso vai surgindo. Então são coisas que às vezes surgem de uma maneira natural. E aí, nesse sentido de YouTube, hoje que a gente tem acesso a muita coisa legal, muita coisa ruim também, mas enfim, muita coisa legal, você vai pegando coisa e aquilo te inspira. Eu acho que no final do dia é o que interessa. Assim, se aquilo te inspira a fazer o que for, inclusive a desenhar, por que não? Então, isso é sempre bacana. E tem um artista que você gosta, um artista que você admira, você gosta de ver os vídeos dele, isso te estimula a também a desenhar, a pintar, enfim, o que for, é sempre muito bom. E além disso, você expandir, tá? Então, assim, tem tutoriais muito bons, então tem uso de ferramentas, tem algumas dicas, e aí você vai criando essa bagagem, e com isso você vai justamente criando não só esse repertório de técnicas, mas também que, por consequência, vai acabar direcionando os temas de coisas que vocês querem desenhar. Então, isso você vai juntando um pouco de tudo, e, enfim, no final, depois, esse pacote todo vai acabar te guiando. Beleza? Professor, onde você posta suas artes? Pois é, boa pergunta. Boa pergunta. Depois a gente fala disso, é assim, é um assunto polêmico, é o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas o Mike depois estende isso aí. Voltando, tá? Então, das cores, não é uma vontade, tá? Eu realmente não posto, essa é a verdade, não posto. Mas eu mostro para vocês, prometo. Mas não tenho nada. Ah, meu Instagram é esse, meu ArtStation é esse, meu Behance é esse. Não tenho, tá? Não tenho. Não é uma vontade nem vergonha de passar, eu realmente não tenho. E como todo semestre eu prometo que, esse semestre eu vou fazer, nunca sai, tá? Mas quem sabe um dia, não. Quem sabe não seja esse semestre, né? Não. Sou fuleiragem a esse ponto, sim, sou. Pô, mas o professor não trabalhou na área, sim. Mas, eu sou a moda antiga, não mostrava, encaminhava portfólio, aquela coisa toda. Todo semestre, todo semestre. O Mike já acompanha esse dilema há alguns semestres. Uma hora sai, tá? Uma hora sai. Vamos ver, vamos ver. Sim, mas eu mostro, todo semestre eu mostro os desenhos. Mais pro final, geralmente eu mostro. O Mike já falou, pô, mostra no começo, aquela coisa toda. Eu sei. Eu vou. Tô trabalhando isso aos poucos. Calma, eu tenho uns bloqueios também, mas depois eu falo. Senão eu fico muito off-topic, a gente não entra no conteúdo de hoje. Muito bem, o conteúdo de hoje. Qualquer dia eu falo desses meus dilemas, outra coisa que eu também que eu falo que sempre vai sair, nunca sai. Eu tô começando eu mesmo estou me irritando com essas promessas, falsas promessas. Final do ano chegando, promessas, né? Mas assim, uma outra coisa que eu sempre falo é a famosa mesa redonda, que eu vou contar experiências, vou chamar gente. Mas esse semestre aí tá aí o Mike de prova. Eu já estou fazendo um pouco diferente. Acho que foi até para a turma de desenho 2, né? Que eu falei assim, eu não estou mais me enganando, tá? Eu já faço isso há tantos semestres, assim, que eu fico com essas promessas vazias, que eu estou tentando pensar diferente. Assim, eu estou já convidando os alunos o seguinte: olha, organizem, façam e me chamem. Me chamem como convidado, eu vou lá, converso, bato um papo numa boa, falo um pouco das minhas experiências, mas para eu mesmo organizar, eu vejo que o negócio não sai, tá? Não sai, já estou alguns semestres com essa promessa, eu falo, pô, eu vou fazer, vou organizar e nunca sai. Enfim, então talvez o inverso, e agora estou tentando uma abordagem diferenciada, então de repente vamos fazer o inverso. Vocês marquem, me chamem e depois eu apareço, sabe? Porque talvez seja mais fácil. Muito bem, voltando então.
Ah, não precisa se preocupar com essa estrutura, tá? Essa folha vai ser compartilhada com vocês, tá? É o gabaritinho que eu vou mostrar aqui mais ou menos essa estrutura. Tem vários conceitos envolvidos, então acreditem ou não, essa folha aqui aparentemente parece bastante infantil, tá? Tem vários conteúdos inseridos nela e eu vou explicar um pouco ainda hoje. Então, mais ou menos a ideia para vocês executarem. Mas a princípio, tá? Assim como era esperado, tá, na técnica de grafite, de luz e sombra, de ter aquele conjunto maravilhoso de lápis, né, aquela escala magnífica, então de lápis intermediários, lápis mais macios e assim por diante. Então isso é o esperado, tá? Mas a gente sabe que a realidade acaba sendo outra. Então, quer dizer, para cores, não difere muito, tá? Então, o padrão seria ter uma caixa de lápis de cor, e quando eu falo lápis de cor não precisa ser 24, 48, mas pelo menos aquele básico de 12, tá? 12 cores, já dá para fazer tudo que é necessário na disciplina, já é possível, mas eu entendo que algumas pessoas nem essa caixa de 12 cores vai ter, eu entendo. Às vezes tem, inclusive já estão meio cansados, meio velhinhos, famosos cotocos, que também é possível, mas enfim, fica a recomendação no sentido de treino, tá? É legal vocês não só treinarem, mas também. Só um minutinho. Então, obrigado. Não só no sentido de treino, mas justamente para vocês experimentarem o material, porque vocês vão ver, a teoria em si não é muito difícil, mas tem uma distância grande quando você só assiste, e aí isso até remete que a gente estava conversando em relação a assistir vídeos no YouTube, que sempre é recomendado, mas entre vocês assistirem uma outra pessoa fazer e vocês fazerem, propriamente dito, é diferente, tá? Então é legal experimentar. O extensor de lápis. Pô, eu também estou com várias coisas que eu queria mostrar aqui, mas não estão aqui. Mas enfim. Então, tem um que parece uma lapiseira, tá? E aí você encaixa o lápis nele, é justamente assim, para você evitar essa coisa não ergonômica de você ter que desenhar com lápis cotoco, porque vai forçar a tua mão tudo. Então você tem tipo uma lapiseira grande, parece aquelas de borracha, mas que você encaixa o lápis. Então isso é prático, porque justamente que indiferente do tamanho do teu lápis, você vai ter a pega sempre do mesmo tamanho, então isso é prático. Uma outra coisa que você consegue utilizar de uma maneira mais confortável até o final. Além disso, uma outra coisa também que vocês podem fazer, algumas pessoas fazem, lapiseira geralmente tem essa ponta mais emborrachada. Deixa eu mostrar aqui. E aí, às vezes, a pessoa pega uma lapiseira que quebrou, alguma coisa dessa, ou até faz, transfere essa parte emborrachada para um lápis. Então, às vezes, você vê um lápis, caneta esferográfica, enfim, o material que for, e coloca nesse material. Então, às vezes, você usa para isso. Eu faço, às vezes, eu tenho algumas canetas minhas, caneta digitalizadora, que eu faço isso também para ter uma ponta de borracha, enfim, para ficar mais confortável. E aí o mesmo poderia ser feito para os lápis de cor, tá? Mas enfim, são materiais mais específicos. Muito bem, voltando para nossa folhinha. Então, basicamente, o que a gente vai aprender hoje, então, são as cores, tá? Então, as cores primárias. Então, no caso, já eu explico os padrões de cores, tá? Mas enfim, por enquanto, vamos considerar que é o único que existe. Padrão de cores primárias. Então, o amarelo, o vermelho e o azul. Vamos considerar que são essas três, tá? Mas na minha cabeça é o RGB, esqueça por enquanto, tá? Por enquanto, cores primárias: amarelo, vermelho e azul. Simples assim. Beleza. Com essas cores primárias, ou seja, são cores puras, não foram feitas através de mistura nenhuma, ou seja, são cores puras. Essas cores, que a princípio, se você tiver 3 lápis de cor, já seria possível fazer todo o círculo cromático. Talvez não da maneira mais fácil, mas que seria possível. Muito bem, a gente vai ver como. É justamente essa segunda parte. Cores primárias, juntando essas cores primárias, juntando duas cores primárias, por consequência, logo abaixo, as cores secundárias.
Cores secundárias, vamos fazer combinação, tá? Então, amarelo com vermelho, amarelo com azul e o vermelho com azul. Na mistura tradicional, com lápis de cor, então depois isso é algo que geralmente eu faço em sala, tá? Para vocês irem experimentando em tempo real, aqui não faz sentido a gente fazer isso, mas só para vocês entenderem. Então, essa combinação, primeiro, então, um jogo de adivinhação, né? Então, o amarelo com o vermelho, então, juntando essas duas cores vai gerar uma outra cor aí, que a gente vai descobrir já já. Amarelo e azul. E, por fim, essa bandeiras, né? São bandeiras. Então, por fim, esse vermelho com o azul, que das três, tá, acaba sendo mais desafiador. Por quê? Se vocês repararem, as duas primeiras misturas, nós temos uma cor intermediária e uma cor clara. Então, o amarelo, geralmente, quando você mistura com uma outra cor, ele é relativamente fácil de misturar. Então, porque ele é uma cor mais clara. Quando pega o vermelho e o azul, que são intermediárias, para misturar as duas já dá um pouco de briga. Então, você tem que pôr um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, intercalando. Isso, lápis de cor, guache também é legal de fazer esse tipo de coisa. Então você vai sentindo, vai misturando ali, vai batendo a tinta ou vai com lápis misturando, você vai vendo formar a cor. Então, aí, mistério resolvido, tá? Então nessa junção, tá, de cada uma das cores, quando você pega o amarelo e o vermelho, essa das três eu diria que é a mais fácil, tá? Você já vai tendo um tom de laranja, e aí vai depender muito da quantidade de cor que você aplicou, da cor primária, ou seja, se você aplicou mais o amarelo, vai ficando ali um laranja amarelado. E se você aplicou mais o vermelho, vai ficando um laranja avermelhado. E aí você vai ajustando. Quem trabalha com um software, por exemplo, de edição de imagem, um Photoshop ou qualquer um software parecido, tem esse controle de ajuste, tá, de cada um dos canais de cores. Então a gente está falando de padrões diferentes, mas vocês vão entender. E aí você consegue ver, isso aqui está puxando mais para o vermelho, isso aqui está puxando mais para o azul, está puxando mais para o verde, assim por diante. Você vai ajustando esse balanceamento. Quem trabalha com fotografia faz muito isso, tá? Mas quem trabalha com ilustração também tem que aprender justamente nessa parte do ajuste de cores. E aí, por consequência, tá? No padrão tradicional, quando você faz com um lápis de cor, você também tem que ir ajustando essa quantidade, tá? Tem que justamente balancear o quanto de cada uma das cores você vai aplicar para ter um resultado que está parecido ou não. O intermediário, tá? E aí também segue a mesma regra. Não é uma mistura muito difícil. Eu ainda acho que o laranja acaba sendo mais fácil, mas o intermediário também do amarelo com o azul, você vai conseguindo esse tom verde, mesma coisa, se você aplicar mais amarelo, você vai vendo que vai ficando mais amarelado, se aplicar mais azul, vai ficando mais azulado, e vai acabando, vai distorcendo essa cor padrão, né, essa cor intermediária. O terceiro, então justamente esse violeta, esse acaba sendo mais desafiador, porque essa mistura do azul com o vermelho não é muito legal. Então, às vezes, no lápis, se o teu lápis é muito seco, se for um aquarelável, é até um pouco mais fácil. Professor, eu não comprei os lápis de cor, pretendo comprar, qual que é legal? Minha opinião, tá? Eu particularmente gosto para essa questão de mistura de lápis, eu gosto mais dos lápis aquareláveis. Então, até porque você tem até a chance, inclusive, de aquarelar, tá? Não com muita água, porque senão vai amassar ou rasgar a tua folha, então tem que comprar um papel mais grosso. Mas você tem essa possibilidade. Além disso, por padrão, ele é um lápis mais macio. Já o padrão, o lápis de cor padrão, que não é aquarelável, ele é um pouco mais seco. Cada um gosta, tá? Eu já vi alunos, inclusive, que preferem o padrão não aquarelável, porque ele é justamente mais seco e aí você tem uma textura melhor com o lápis, enfim, ele pega mais na folha. Cada um tem um gosto, tá? Eu prefiro aquarelável, mas não é o padrão, então também o meu gosto não tem que ser acima de ninguém. Cada um tem sua preferência. Eu gosto de aquarelável, então tem pessoas que não, preferem o outro, enfim. Caso seja possível, vale testar, tá? Então teste um, testa o outro e vê qual que vocês preferem. Para essa parte de mistura, eu acho que mistura melhor. Enfim, você vai misturando, e aí o que vocês reparam é que o violeta não surge tão legal. Quando a gente tem essa aí digital, já fica essa cor muito viva, vibrante, parece aparentemente fácil, mas você vai fazendo à mão, não fica assim tão perfeito, tá? Mas como eu disse, dos três acaba sendo mais difícil, mas segue a mesma regra, tá? No círculo cromático, tá? Que é o que nos interessa hoje. Então, uma das informações que nós temos é o seguinte:
cores primárias. Então, a gente forma esse triângulo aí, de certa forma, amarelo ali encabeçando o meio, poderia girar o círculo, tá? Mas só para vocês entenderem, o amarelo encabeçando, depois, formando esse triângulo, temos o vermelho numa ponta e o azul em outra. Então, no nosso caso, ficou amarelo no centro, lá em cima, vermelho à esquerda, azul à direita. Algo que já vimos, tá? Já vimos, já foi em teoria feito, juntando duas cores primárias, ou seja, duas primárias resulta numa secundária. No desenho é a mesma coisa, tá? Então, se for pensar em trajetos, no trajeto entre o amarelo e o vermelho, no meio dele vai estar o laranja. Então, juntou essas duas cores primárias, resultou uma secundária. Mesma coisa ali, vermelho e azul, violeta, e mesma coisa para a outra ponta ali, o amarelo e o azul, que vai resultar no verde. Já vimos as misturas, tá? O que não vimos ainda, quando junta uma primária com uma secundária. E aí o nome super criativo vai dar uma terciária, tá? Então, a primária com a secundária segue a mesma regra, tá? Então, se for pegar o amarelo com o laranja, lembrando que o laranja já é a junção de amarelo com o vermelho, então, juntando esses dois, você vai ter, nesse caso, cores mais específicas, tá? Então, seria um laranja mais amarelado. E é justamente o que eu tinha comentado com vocês, na mistura entre amarelo e vermelho. Se você puxar mais para o amarelo, ele vai ficando cada vez mais um laranja amarelado, ou seja, no círculo de cores, ele está mais próximo do amarelo, ou o inverso, quando você puxa mais do vermelho, ele vai se tornando cada vez mais próximo do vermelho. Não vai ser o vermelho puro, porque sempre tem uma quantidade de amarelo, seja quanto for, e aí ele vai se avermelhando cada vez mais até chegar no vermelho propriamente dito. Conseguiram entender essa relação? Beleza. Ó, já tem termos aí bastante específicos. Desaturado, legal, muito bom. Beleza. Saturação depois a gente vai ver, tá? Questão de vai indo para o cinza, vai fugindo do cinza. Vocês já viram esse autoração? Aham, beleza, legal. Então tem coisas que vão ser comuns, tá? Ah, em Prog 1 também, mas legal. Muito bom. Aqui é similar, um pouquinho diferente, tá? Inclusive, eu não queria nem dizer, mas o Jorge roubou uns slides meus. Mas enfim, voltando, então. Ah, professor, eu já vi exatamente esse mesmo slide em Prog 1. Beleza, mas o slide é meu, tá? Então, só reforçando. Então, num círculo cromático, tá? Mais chiquetoso. Então, mesma coisa, tá? Então, temos as cores primárias. Então, aí forma, inclusive, essa estrelinha central também. Secundárias, tá? Então, essa junção das duas primárias. Depois, as terciárias, resultado das secundárias com as primárias. Temos o círculo de cores. Beleza. Além disso, tá? Por enquanto, a gente está muito no fazer. Mas, além do fazer, o que, que esse círculo nos transmite de informação? Cortando ele na metade, tá? Vamos pensar em metade, metade. Temos na esquerda cores quentes. Então, toda essa galera aí da lateral, cores quentes. Extremo oposto, cores frias. Monocromático, tá? Quando você vai para um tom até ele para o branco, ou ele voltando até ele para o preto. Tons monocromáticos. Você segue uma mesma cor, a diferença é se você está puxando para o branco, se você está voltando para o preto. Monocromático, segue a mesma cor, só muda esses tons. Complicar um pouquinho, tá? Cores análogas, cores próximas umas das outras. Então, são as cores vizinhas. A gente já começa a fazer algumas associações, porque podemos fazer combinações de cores. Então, combinações de cores análogas, cores próximas, beleza? Cores complementares contrárias umas às outras. Então, quando elas já não são vizinhas, estão contrárias umas às outras. Beleza? Coisa, se vocês repararem agora rapidamente, harmonia e contraste é outro assunto que a gente vai ver depois, mas o choque, tá? O quanto que é gritante essa junção dessas cores aqui é muito menor do que aqui, por exemplo.
justamente essas cores complementares são cores contrárias no círculo cromático, então isso já é bastante agressivo. Beleza? Nas cores complementares, aí para confundir um pouco, tá? Não se preocupem tanto com isso, mas enfim, alguns desenhos no círculo cromático que dá algumas combinações. Complementar dividida, a tríade, e aí justamente você está combinando cada vez mais cores, tá? Quadrado harmônico, retângulo e assim por diante. Então seria uma combinação de cores onde a gente poderia aplicar essas 4 cores. Vamos ao exemplo. Se for pegar uma cor qualquer, tá? Vamos selecionar o vermelho. Então, o vermelho, por exemplo. Por consequência, tá? Se for pensar em cores análogas, temos aí o vermelho, então as laterais do vermelho. Ou seja, vermelho violeta, vermelho laranja, enfim. Temos uma combinação de harmonia análoga. Então, cores que são vizinhas. Cores contrárias agora. Então, cores contrárias, diretamente contrárias, na mesma reta. Então, seguindo a mesma reta, só que estão contrárias. O vermelho e o verde são harmonia complementar. Então, uma está contrária à outra. Mas a gente não precisa pegar necessariamente a que está diretamente contrária. A gente pode pegar as que estão adjacentes. E aí, justamente, azul, verde, azul, enfim, harmonia complementar dividido. Ou triádrica. E assim por diante, tá? Então dá para fazer algumas combinações. Lascou. O professor falou que não ia ter prova, tá muita teoria. E como é que vai ficar isso agora, né? Então, calma. Então a gente vai hackear. É o seguinte. Complicado. Não faz sentido ficar decorando isso, enfim. É algo que é até legal como curiosidade, eu acho bacana vocês conhecerem. Depois, mais para frente no SMD, tá? Vocês vão ter comunicação visual, vocês vão aplicar mais isso. Mas aqui em desenho, tá? O negócio é mais relax, então só para vocês entenderem que isso existe, isso é importante, isso pode ser usado, mas a gente ainda não se preocupa com isso. Então, uma dica, tá? Se vocês quiserem uma dica, a gente pode usar alguns hacks. Então, alguns hacks para facilitar esse processo. Sugestão de atividade, tá? Recomendo alguns desses sites, pode ser esses, pode ser outros, mas enfim, vale a sugestão desse estilo de site, onde eu vou pegar e mostrar alguns exemplos deles, tá? Que são guias de cores. Hoje em dia tem aplicativo para celular, hoje em dia é uma maravilha, tá? Então antes você tinha que ficar decorando essas coisas, tinha que pegar um livro do Pedrosa, enfim, alguns outros livros, de ficar estudando a parte de cores, e hoje em dia você já tem esses sites, tem aplicativos, tem um monte de coisa que já faz isso por você. Então, por que não, sabe? O legal de ter isso na teoria, de você entender o porquê e como fazer, mas a parte exatamente, pô, qual cor é oposta a qual, não sei o que, aí ficar se quebrando muito, você vai lá no site, já desvenda isso. Vantagens, tá? É muito rápido você fazer essas combinações. Então, eu quero cores análogas, quero cores complementares, quero cor duplamente dividida, e assim por diante, ele já vai calculando isso para você. Então, um exemplo, tá? Então, da Adobe, enfim, tem outros, tá? E aí você pode colocar a combinação que for, e aí, por consequência, tá? Ele já te dá alguns códigos de cor, por exemplo, o RGB, o hexadecimal e assim por diante. Outro exemplo de site, tá? Alguns mais diferentes, o Corel Explorer, ele já puxa a paleta de cores através de uma imagem, propriamente dita, ele já vai te dizer, enfim, já vai gerar as cores também. O outro site, tá? Então, Color Scheme Designer, ele lembra muito da Adobe, tá? Então, vocês vão ver que nessa cara de site vocês vão encontrar alguns muito parecidos, tá? Mas esse é bacana porque já tem algumas coisas pré-definidas. Se vocês forem olhar lá em cima da tela, no cantinho superior esquerdo, vocês já têm alguns padrões pré-definidos ao clicar neles. Então, se você quer monocromática, complementar, enfim, retangular e assim por diante, ele já especifica, já monta, te dá combinações de cores, você vai deslizando ali no círculo cromático, ele já vai ajustando. Muito prático, tá? Então, muito prático, não dá para negar. Tem alguns outros mais diferentões, tá? Então, esse aqui, o Multicolor, ele já, você alimenta com imagens, ele vai te dando várias imagens através daquela escala, ele vai ajustando, você vai, enfim. Tem alguns outros que eu gosto também, que às vezes você coloca a fotografia
e a partir daquela foto ele puxa não só a paleta de cores daquela foto, mas imagens semelhantes que mantêm o mesmo padrão de cores. Então isso é massa, porque às vezes você quer utilizar imagens semelhantes, e aí ele já te facilita muito a vida. E esse outro aqui também é muito bacana, que já traz não só essa parte do círculo cromático em si, muito semelhante aos outros sites, mas que ele já traz algumas aplicações, então você já vê isso aplicado. Então, nessa combinação de cores, como que ficaria? Então, ele é de rolar, tá? Você vê a parte de baixo ali depois, tem algumas outras partes, enfim. O que eu sugiro a vocês é testar cada um deles, tá? Então, é uma atividade relativamente simples. E caso, eu acho, não são raras às vezes, tá? De vocês encontrarem algum outro site ali que eu não listei, mas que parece ser muito bacana, sugere, pô, eu atualizo minha lista, então é sempre legal estar aprendendo coisas novas, não tem como eu ficar acompanhando muito, tá? Então é bacana se vocês acharem algum outro. Ah, professor, eu conheço esse outro, aí pode ser tanto site, aplicativo, o que for, que eu achei muito legal e de repente compartilho com meus colegas, é sempre bacana, tá? Vocês já devem ter visto isso, tá? Mas só reforçando. Toda essa parte de combinação de cores que vimos hoje, tá? As três primárias, as secundárias, esse tipo de coisa, isso vale para essa classificação de cores, cores pigmento opacas. Então a gente vai ver algumas outras também, tá? De maneira muito rápida, eu sei que vocês já viram em outras disciplinas, mas só lembrando que existe também pigmento transparente, ou seja, vimos a pigmento opaca, tem a pigmento transparente e tem coluz, tá? Então coluz também que segue um outro padrão de cores, enfim, só para vocês entenderem, eu coloquei elas juntas, pô, eu não coloquei elas juntas, sacanagem. Enfim, vocês vão ver que a junção de cada uma delas acaba sendo diferente, e aí combinações, cores primárias, enfim, isso vai variando. Mas não vamos confundir, tá? Uma coisa por vez. E assim como também, cor pigmento opaca ainda vai voltar em desenho 1. Então, foi só a introdução dela. Com certeza dá. Então, na verdade, é justamente a cor pigmento opaca vai ser mais baseada, por exemplo, em lápis de cor, guache, o CMY e até o K, na verdade, que junta aí do preto, ele geralmente é utilizado mais para aquarela, para gráfica, então tem essas outras combinações. Dúvidas, com certeza, só procurar o Mike, como sempre, né? Então eu quero folga, não aguento mais vocês, não vejo a hora do recesso. Sacanagem. Beleza? Dúvidas. Essa atividade é uma mata, né? Pô, professor, quer dizer que é só acessar os sites ali e brincar um pouquinho? Só, tranquilão. A Ana já está com os materiais etiquetosos aí, cor neon, legal. Beleza? Tranquilo? Sem dúvidas? E sem dúvidas de hoje, tá? Mas se vocês estiverem com dificuldade da atividade de luz e sombra, não deixem de perguntar. Talvez seja a dúvida do eu. Vamos lá. Diga lá. Por voz, por chat, fica à vontade. No comentário da segunda atividade, você falou sobre a linha, que não ficou firme, certo? Boa pergunta. Vamos contextualizar, tá? Então, se eu for fazer um desenho onde o acabamento dele é uma linha, então, vamos lá, a atividade do Sonic, por exemplo, que o acabamento dele é um contorno. Então, nesse contorno, principalmente quando é um desenho grande, eu tenho dificuldade em fazer uma linha que ela fique uniforme, ou seja, minha linha fica muito tremida, a minha linha fica com falta de consistência, às vezes muito fraca, às vezes muito forte. Eu tenho muita dificuldade de fazer uma linha reta ou uma curva que seja bastante uniforme. Como eu resolvo isso? Então, algumas dicas tá, associadas a isso, vai lá no começo da disciplina, tá? Então, que a gente chegou a discutir primeiro, tá? Então, a primeira dica é como você está segurando o lápis. Então, isso já vem assim ajudar bastante. Não resolve completamente, mas já ajuda bastante. Então, a altura que você pega o lápis. Então, se você está pegando muito na ponta, mais para o meio, principalmente no fundo,
Por consequência, você não vai ter o mesmo controle do lápis. Então, quando você pega na ponta, você tem um controle mais preciso. Porém, por consequência, é muito cansativo. Não sei se vocês já desenharam muito tempo, se vocês já escreveram muito tempo, pegando bem na pontinha do lápis. Mas, enfim, isso força muito a tua mão, cria uma pressão muito grande, tá? E até o antebraço de vocês vai ficar muito dolorido, porque justamente vocês estão aplicando uma força muito grande. Então, justamente por estar pegando nessa ponta. Vai ter uma precisão maior? Vai, mas tem um preço, tá? Então, o preço que se paga é essa tensão que vocês vão estar gerando no pulso. No meio. No meio, você já começa a perder as duas coisas. Você perde tanto força, você não consegue aplicar tanta força segurando no meio do lápis. Por consequência, também, você não vai ter uma precisão muito grande. Aí você fala, pô, então isso é naturalmente pior. Não necessariamente, segura aí. No final. O final, então, é o que você menos tem força, você pode até tentar, mas dificilmente você vai conseguir aplicar muita força segurando na parte de trás do lápis. Precisão, então, nem se fala. Tenta escrever teu nome segurando na parte de trás do lápis. Então, primeiro, você não vai ter força suficiente para escrever, e a outra, para você poder fazer um ajuste fino segurando na ponta, é muito complicado. Beleza, então, por essa fala, deu a entender o quê? Que a única que presta é a que segura na ponta. Não necessariamente. Em que estágio do desenho você está? Porque se você estiver esboçando, você não necessariamente precisa usar força nem precisão. Você está justamente tentando experimentar as formas. Então, utilizando, por exemplo, a técnica de formas geométricas simples, você pode fazer um traço muito mais leve, muito mais solto. Você não precisa usar toda essa pressão de segurar na ponta. Não está sendo necessário. Pelo contrário, é até mais legal de você segurar no meio ou no extremo oposto, justamente você não vai conseguir aplicar muita força, vai ficar um traço já por consequência mais fraco, e também essa parte da suavidade do traço vai te ajudar a pensar um pouco mais até você definir. Ou seja, o desenho ainda está ganhando forma. Para essa parte depois da definição, duas coisas. Você vai conseguir uma definição maior, mas aí você pode ter um ajuste fino, tá? Você vai ficar mais ou menos nessa região. Não precisa ficar extremamente na ponta, mas também não precisa avançar muito para o meio, senão você vai perder precisão. Mas além disso, as partes do corpo, ou seja, às vezes você está gerando uma tensão desnecessária no teu pulso, que você poderia estar replicando isso um pouco para o teu cotovelo, aliviando um pouco esse pulso, então dependendo também da extensão do traço que você for fazer, e a parte do ombro também. Então o ombro, pela folha de vocês ser padrão A4, tá? 21 por 29,7, então é uma área relativamente pequena para vocês utilizarem o ombro, o teu ombro acaba fazendo um arco muito grande, mas enfim, cotovelo e pulso dá para alternar os dois. Beleza, eu já ouvi isso tudo, já treinei, mas ainda assim eu não tenho precisão no meu traço. O que eu faço? Outra dica. Primeiro, teste qual sentido você tem uma maior precisão. Isso, mesma coisa, tá? Varia de pessoa para pessoa. Um testezinho rápido e prático. Faça aí umas 4 ou 5 caixas na folha. Rápido, tá? Uma 4, 5 caixas na folha. Alterne. Faça traços sem girar a folha. Traço horizontal, faz lá, caixinha inteira. Horizontal, 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 horizontal. Não precisa fazer rápido, tá? Mas na velocidade que vocês acharem conveniente. Vertical. Vertical, vertical, vertical. Pode alternar, tá? Por exemplo, vertical. Começa de cima para baixo ou de baixo para cima. Vai alternando. Pois, diagonal para um sentido. Mesma coisa dá para alternar, vai e vem. Diagonal oposta. Pronto. Juntando esses quatro, tá? Horizontal, vertical. Diagonal para um lado, diagonal para o outro. Tanto faz o sentido. Se for horizontal, começa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai alternando. Depois, faça isso como um gabarito e observa. Qual desses tem a melhor precisão? Teu traço horizontal, teu traço vertical, você vai experimentando. Além disso, no teu horizontal, qual que é melhor? Você pode fazer caixinhas separadas se você for se confundir, tá? Uma caixinha inteira só esquerda para direita, uma caixinha inteira só direita para esquerda. Vai alternando. No final, você vai ter já uma cara ali destacado qual foi o melhor, qual foi o pior. Além disso, na tua experiência, qual te cansou mais, qual te cansou menos.
porque às vezes tem um custo também. Então, o horizontal foi o que ficou melhor, mas foi o que minha mão mais ficou cansada. Ou seja, você sabe que aquilo gerou um estresse maior na tua mão. Então, faça o teste, tá? Não tem um gabarito, cada um vai acabar saindo melhor com um. A única dica que eu dou é não gire a folha, que senão perde todo o propósito. Então, folha fixa, tá? Folha fixa, horizontal, vertical, diagonal, diagonal contrária e assim por diante. Beleza, fez todos esses, você já vai ter mais ou menos uma garantia de qual o teu melhor traço. Então, vertical, que seja, beleza. Na finalização, você fala, pô, mas não vai ter como finalizar todos os desenhos só na vertical. Não, verdade, mas você sabe que essa orientação é que você tem um maior controle. Aí cabe a você treinar outras. E nesse caso, uma das coisas que é muito comum no desenho, para esboçar não tem tanto problema, tá? Mas para finalizar é se condicionar. Isso vale tanto para o tradicional quanto para o digital. É tentar fazer um traço único. O que acontece, isso geralmente acontece no digital, porque a pessoa tem um Ctrl Z. Então, se ela faz um traço único e ficou errado, ela vai lá Ctrl Z. Aliás, eu tenho esse vício, acho que muita gente tem. Então, lá no digital, você vai lá, um traço, Ctrl Z, traço, Ctrl Z, traço, Ctrl Z, traço, Ctrl Z, até ficar um traço legal. Mas geralmente você faz um traço contínuo. Outra coisa, no digital, você tem o auxílio de traço. Eu não gosto muito, tá? É algo que me irrita, na verdade, mas se a tolerância não for tão grande, até que é algo aceitável, mas não sou muito fã. O que é? Aquele rastro, tá? É como se você amarrasse um elástico no teu lápis, você puxasse o elástico e aí depois o lápis acompanha. O que me irrita é justamente isso, porque você faz o traço, tem um certo delay. E aí vai depender muito da quantidade de tolerância que você colocou. Se for uma tolerância baixa, não é tanto, mas se for uma tolerância alta, tipo, você rabiscou e é aquele computador meio fuleiro, né? Tipo, só depois o traço te acompanha. Então isso me dá um pouco de agonia. Mas te ajuda, tá? Te ajuda a fazer traços mais suaves, então é algo que facilita a verdade. Mas no manual, como é que você faz isso? Então, primeiro, você tem que relaxar mais a mão, você não pode aplicar tanta tensão. Então, com isso, você vai treinar também, porque toda vez que você aplica muita tensão, por consequência, teu traço vai ficar tremido. Então, pela força que você está aplicando. Então, muita força é ruim. Como eu resolvo isso? Um lápis mais macio, por consequência, para você aplicar menos força. Força nenhuma, obviamente você não vai conseguir rabiscar, mas um meio termo, não precisa se acabar de força ali. Se você colocar muita força, segurar o lápis muito na ponta, o traço vai ficar tremido, fato. Uma outra coisa é você controlar a velocidade. Traço muito devagar e muito forte, dificilmente você não vai tremer. Mas um traço ali mais garantido e com confiança, você consegue ele mais reto e menos tremido. Então são várias coisinhas, tá? Tem que ir treinando. Como sempre, treino, tá? Treino, mas faz esse exercício das caixas para você ter mais ou menos uma noção de qual traço você tem mais dificuldade, qual orientação você tem mais dificuldade. Aí isso você vai adequando. Beleza? Então, um pouco longo, tá? São várias coisas, mas é uma dica legal. E assim, muito vício, né? Então, quando a gente desenha muito esboço, a gente tem aquela tendência de fazer os risquinhos, né? Então, tudo rabiscadinho. Então, tenta ignorar isso, tenta fazer de uma vez só. Pô, mas vai ficar torto. Eu sei, os primeiros com certeza vão. Mas com o tempo você vai ganhando cada vez mais uma confiança para fazer um traço contínuo. Quer dizer que eu só faço traço contínuo? Não, depende muito do ângulo que eu tiver que fazer. Mas alguns deles hoje eu confio lá e faço. Então, com o tempo você vai pegando essa confiança. Tranquilão? Beleza. Mais dúvidas? Era isso? Enfim, qualquer coisa, inclusive você que depois estiver acompanhando o conteúdo gravado, tá? Se estiver com dúvida, só entrar em contato no Discord, a gente vai se falando, como eu estava dizendo, da atividade de luz e sombra. Para quem ainda não terminou e também está com dúvida, é só perguntar, tá? Eu respondo assim que possível. Beleza? E é isso. Obrigado a todos aí pela aula. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem com saúde e vamos nos falando. Valeu. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Boa noite. Depois a gente conversa dessa polêmica dos meus trabalhos, eu mostro. Mas vocês vão ver, fiquem tranquilos. Eu sempre mostro. Valeu, boa noite.